O mundo político de hoje retoma o tema economia no governo Bolsonaro. Como será conduzida a política econômica pelo super-ministro Paulo Guedes? O país começa a sair de uma grave crise econômica, mas mantém o desequilíbrio das contas públicas e o alto nível de desemprego. Guedes foi apelidado por Bolsonaro de Posto Ipiranga, onde se encontra todas as soluções, mas também foi proibido de se manifestar durante a campanha do presidente eleito. Eu vou conversar com o economista Frederico Jaime, que é diretor do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Bem-vindo, Frederico. Muito obrigado, Vivian. Frederico, o que nós podemos esperar desse governo Bolsonaro? Que rumos? Né? Na verdade, nós não temos nenhum plano claro, público, do que se pretende fazer, mas nós temos uma série de informações, em algumas vezes, algumas idas e vindas, né? E o nome do Paulo Guedes, que é uma figura clara, que vem de uma escola liberal, enfim. Do ponto de vista econômico, Paulo Guedes e o governo têm demonstrado e apresentado de alguma maneira, ainda que não de forma sistemática, que vai aprofundar, digamos, as reformas liberais que o governo Temer iniciou, né? Desde 2016 em diante, o governo Temer vem tentando fazer reformas no sentido de aumentar na verdade, reformas, chamar de reformas liberais é um pouco forte. Na verdade, o governo Temer vem tentando, o termo correto seria desarticular uma série de políticas públicas que foram, enfim, de alguma maneira bem-sucedidas ao longo dos anos 2000 e 2010 e que, de alguma maneira, aumentaram os gastos públicos, né? Então, há uma... O que você vê que simboliza isso? De alguma maneira, uma tentativa de desarmar algumas situações que geraram um desequilíbrio fiscal maior, né? Como, por exemplo, a política do salário mínimo, no caso que teve um impacto sobre a distribuição da renda do trabalho muito grande. A forma de correção anual. A forma de correção anual do salário mínimo. Houve uma tentativa de desarmar essa maneira de corrigir, não levou adiante, né? Então, é possível imaginar que o próximo governo, de alguma maneira, vai tentar corrigir isso. Essa semana já houve uma sinalização. Exato. E qual a implicação disso? A implicação disso é que, do ponto de vista das despesas do pagamento, principalmente das aposentadorias e de muitos dos gastos das prefeituras, né, o salário mínimo é fundamental, né? Então, a política de valorização do salário mínimo, se de um lado tem um impacto bastante significativo sobre a distribuição da renda do trabalho, e os dados são eloquentes em relação a isso, de outro, em uma situação de desaceleração econômica, queda das receitas, gera impactos fiscais maiores, digamos assim, porque os gastos públicos tendem a aumentar, principalmente os gastos previdenciários. Houve uma tentativa nesse sentido no governo do Temer, ele não conseguiu lograr êxito na reforma da Previdência, né? E então essa talvez seria uma das primeiras tentativas do próximo governo de fazer, de alguma maneira, algum acerto para diminuir os gastos primários, particularmente os gastos previdenciários. As privatizações seriam um segundo passo, a aprovação da Previdência, a tentativa de aprovação no Congresso? Né? Aí, o caso das privatizações, o Paulo Guedes vem sistematicamente defendendo a necessidade de privatizar
uma série de empresas públicas no Brasil. O problema é que não temos claro muito bem a quais empresas estão sendo levadas em consideração. Aparentemente, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, não estão, em princípio, pelo menos o Bolsonaro disse isso, né, que não está no planejamento de curto prazo. Mas também no movimento de recuo. No movimento de recuo. Declarações que Paulo Guedes havia feito. Inclusive porque, por exemplo, o Banco do Brasil é um banco lucrativo, né? Então, privatizar o Banco do Brasil pode não ser conveniente. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que há que se avaliar uma série de questões. Essas empresas, por exemplo, a Petrobras é uma empresa de impacto internacional que tem um setor privado já participando dela há muito tempo, etc. Agora, tem a questão da cessão onerosa do pré-sal. E aí a outra questão está relacionada ao problema de como lidar, né, como abrir o pré-sal para o setor privado. Não é bem uma privatização, né, é uma cessão. Parecido. Mas é um grande leilão que está travado aí no exato. Congresso, então, né? Exato, mas depende do Congresso, depende de uma série de medidas que basicamente não são muito justamente claras e fáceis de levar adiante. Falando em Congresso, né? Quando se fala em privatização, dá a entender, não é, que essa é uma questão de decisão executiva, não é? E não é. Pois é. Não é. No Supremo já tomou uma decisão sobre isso, né? Que a Mas isso vale privatização pra tem que ser aprovada no Congresso. Não vai, aí que está. Provavelmente deve ter um limite. Eu não saberia te responder qual o limite no qual o governo pode entrar num leilão. Mas certamente as grandes empresas como Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil certamente não dependem de uma aprovação no Congresso Nacional. Não há dúvida disso. É claro, você tem uma série de outras empresas pequenas nos quais você pode privatizar na margem, né? Na verdade, vender partes. Enfim. Pois é, isso já é normal. Bancos. Não pode haver um fatiamento aí e vender parte dos ativos desses bancos? Pode, inclusive Não seria essa a tendência? Parece, bom, e o futuro presidente da Petrobras chegou a tocar nesse assunto, né? Uma possibilidade de você, que é o chamado privatização na margem, né? Você, por exemplo, não vai privatizar o Banco do Brasil, mas você pode privatizar a empresa de seguros do Banco do Brasil ou coisas dessa natureza. Sim, sem dúvida. Honestamente, do ponto de vista da arquitetura desse tipo de estratégia, em momento algum, isso ficou claro nesse governo. Então, assim, existe uma série de intenções, uma série de discussões aí, de apresentações do governo de transição, mas efetivamente algumas questões estão muito gerais, né? Muito difícil. Que vale para os bancos também, né? Não há nenhuma sinalização de como se pretende privatizar ou não os dois bancos de varejo, né? Exatamente. Do país. Paulo Guedes, sim. Não, desculpa, não, porque levando-se em conta quando eu comentei sobre a questão da privatização, etc., lembrando que o governo Temer já tinha tomado uma decisão inicial, que era a PEC do teto de gastos, que criou aí uma amarra muito forte para a execução do orçamento do governo. Então, em 2019, na impossibilidade de crescimento significativo das receitas, o que parece ser o caso, não existe perspectiva de crescimento suficientemente grande para gerar um aumento das receitas que dê um alívio nos gastos primários, o governo vai se deparar com o limite imposto pela emenda constitucional 95. E aí você desvinculação. Exato. E aí você, como você poderia tratar aí? A Previdência é uma alternativa, que no curto prazo também o impacto é reduzido, não é muito grande, mas que já alivia. E a desvinculação das receitas da União. A Previdência
A aprovação da reforma da Previdência, claro. Que aí também não se sabe qual que se pretende. Qual porque, reforma? Agora, também cada não hora tá é dito alguma coisa. A única coisa né? que certamente não é essa último, que o a questão da Temer idade enviou mínima. para o Congresso, exatamente. E a desvinculação das receitas da União, que, enfim, a DRU todo ano ela tem que ser aprovada, uma parte é desvinculada, mas existe aí uma proposta de desvincular totalmente, o que daria uma maior flexibilidade para o ministro da Economia. Que tipo de impacto tem isso? Eu fiquei curiosa quando eu li. O impacto nesse caso é basicamente, hoje você tem, além do gasto com pessoal e inativos do Tesouro, você tem despesa de educação, pensando as maiores, educação e saúde, elas são definidas por lei o percentual que se tem que gastar do total do orçamento com educação e com saúde, por exemplo, né? Obviamente, supondo que os gastos com inativos e o funcionalismo público não seria alterado em termos reais, né? Desculpa, em termos nominais. E, nesse caso, quando você desvincula, por exemplo, saúde e educação, você dá flexibilidade para gastar nesses setores de acordo com as possibilidades e não de acordo com o percentual obrigatório definido pela LOAS. Quer dizer, que é a isso lei pode do orçamento. retirar recursos dessas áreas prioritárias? Pode não, efetivamente retira recursos dessas áreas prioritárias, efetivamente. Não há outra alternativa. A desvinculação é exatamente retirar recursos dessa área. Né? A emenda constitucional do teto dos gastos já o faz, e uma eventual desvinculação total das receitas da União aumentaria essa flexibilidade, de maneira que o limite seria alguma coisa como o ordenador, né, do gasto dizer, olha, agora não vamos gastar nada em educação nem em saúde, por exemplo. Esse seria o limite. Ele não é obrigado. Se não tem vinculação, né? Obviamente eu estou dando um exemplo exagerado e dramático que não vai acontecer efetivamente. Inclusive porque o Congresso não permitiria, mas no limite a desvinculação... Para que essa desvinculação aconteça, isso tem que ser aprovado, tem que passar pelo Congresso. Necessariamente. E aí é uma emenda constitucional também. Bom, o Paulo Guedes, que é esse super-ministro da Economia que vem aí no governo Bolsonaro, ele é um cara de mercado, um cara do mercado financeiro. E fez toda a trajetória dele nesse mercado financeiro, vem lá da Escola de Chicago, que é uma escola liberal nos Estados Unidos e tal, de pensamento liberal. Então, ele vai mexer com gestão pública, que é uma coisa que, sabidamente, é público que ele não conhece, não é? E que é diferente. Como é que você enxerga isso? As dificuldades que ele pode enfrentar, ou se, enfim, se essa pode ser uma transição fácil, como é que é? Eu acho que isso depende muito da sensibilidade de quem está tocando a gestão pública, né? Porque a gestão pública ela envolve centenas de amarras, né? Na verdade, o ministro ele tem o grau de flexibilidade, qualquer ministro tem para tomar decisões, ele é relativo, né? No Brasil, você tem uma burocracia muito bem formada, né? Existem órgãos de controle que funcionam de forma articulada, com eventuais problemas, naturalmente, o que, obviamente, torna muito mais difícil a gestão, para quem está acostumado com o setor privado, gerir qualquer coisa no setor público é sempre uma dificuldade muito maior. O setor privado não tem as mesmas amarras que existem no setor público, né? O setor financeiro, então, é ainda mais flexível, né? O Paulo Guedes ele tem uma trajetória de fundos, de bancos, etc. E, obviamente, a gestão ali no Ministério da Economia, que vai agregar o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Planejamento, é uma coisa gigantesca,
né? Ele vai ter 6 secretarias, né, sob ele. 6, vamos chamar de supersecretarias, porque cada ministério já tem diversas secretarias, né? 6 secretarias que seriam, digamos, aqueles antigos ministérios, e que então terão outras secretarias sob o seu guarda-chuva. Então é uma estrutura realmente gigantesca, cuja não só do ponto de vista da sua arquitetura é difícil, mas também de como gerir. É necessário o processo de delegação, é muito grande, e sabendo que determinadas coisas são absolutamente impossíveis de ser resolvidas no curtíssimo prazo. Aí vale para o Paulo Guedes e vale para qualquer gestor vindo do setor privado. É sempre tudo mais difícil. Eu acho que ele vai se deparar com um processo decisório, uma série de coisas muito mais difíceis, muito diferente do que ele está acostumado. Mas, repito, na verdade, depende muito da sensibilidade do ministro sobre como lidar com esse... O que sabemos é que não será possível, por exemplo, tomar uma decisão de que vamos mudar, por exemplo, o sistema previdenciário no Brasil e mudar. Não é assim. Vamos mudar o sistema previdenciário no Brasil? Então tem que ter negociação, tem que discutir no Congresso, tem que discutir com seus colegas de ministério e assim. Então são decisões complicadas. Como é que você enxerga a possibilidade de Bolsonaro conseguir emplacar a reforma da Previdência, né, que enfim, é a grande promessa de tornar o ajuste fiscal mais possível a médio e longo prazo, não é? E, por outro lado, a reforma tributária, que existe um clamor de décadas por uma reforma tributária que não sai. Como é que você vê? E a própria relação, a possibilidade que Bolsonaro pode ter de conseguir fazer essas coisas acontecerem no Congresso Nacional. Aí são duas... A questão previdenciária, né? Vamos por partes. Aparentemente... o Bolsonaro, obviamente, foi eleito, então ele tem aí uma janela de oportunidade do ponto de vista de ter a credibilidade para poder negociar no Congresso. Então é possível que vai depender naturalmente de como que ele assim o fará e antes disso, qual o tipo de reforma que ele estará disposto a negociar. Então, esse é um primeiro ponto. E lembrando que uma reforma previdenciária não tem efeito de curto prazo. Então, enfim, não é trivial. Haja vista o governo Temer aqui. Não conseguiu, né? 2 anos e meio não conseguiu. Seria só uma sinalização. É mais uma sinalização. Não é? Para o mercado. Uma sinalização, não é? Mais uma sinalização, porque de fato existe um problema previdenciário que se explica, em última instância, na mudança da pirâmide etária no Brasil. Nós estamos nos tornando uma população mais velha, com menos Você acredita garotos que ela nascendo. tem que ser feita? Eu acredito que ela tem que ser feita. Agora, a reforma para ser feita, qual reforma, aí é uma outra discussão, né? Mais complicado de fazer, teria que ter um tema especial para isso. Isso por conta do envelhecimento da população. Mas, obviamente, é um efeito de longo prazo. Para dar um exemplo, no caso do setor público, a administração direta já fez a reforma, de alguma maneira, não fez a idade mínima. Do setor público hoje é 60 anos para homem, 55 para mulher. Obviamente, isso pode mudar. E o setor público hoje, a administração direta, os funcionários públicos, não mais têm a previdência total, é igual ao do setor privado. Existe uma previdência, que é a FUNPRES, uma previdência pública como a das estatais, e o INSS até o limite de 5.500, alguma coisa, né? Qual que é o problema que persiste? É a idade, no caso do setor público. E também, claro, quando eu estou falando do setor público e administração direta, aí temos que separar o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e os militares. E eu estou me referindo à administração direta. A reforma foi feita, o que eventualmente pode ser mudado é a idade. E aí tem a questão do INSS, mas aí está relacionado ao setor
privado. Bom, então, primeiro ponto, como levar adiante essa reforma, é preciso que o governo tenha claro qual reforma que ele quer e qual reforma seja possível, né? Mas, obviamente, um governo eleito, recém-eleito, tem aí uma possibilidade grande e de negociação muito maior do que um governo, esse governo que está saindo agora. Então, esse é o primeiro ponto. Não é trivial, não sei qual a reforma que o governo está pensando, ele nunca deixou claro isso. Paulo Guedes fala um pouco de capitalização, mas eu não vou nem entrar nessa discussão porque é muito complicado, enfim. Você acha que é inviável? Do ponto de vista financeiro é um absurdo completo, na verdade. Vai quebrar o Estado, mas aí é uma outra... Eu acho que... Que aí ninguém vai contribuir. É óbvio. Por quê? Né? Para começar por aí. Todo mundo vai botar em capitalização. Né? Vai ser bom para os bancos, mas para os aposentados, o caso do Chile está demonstrando. O Chile fez isso no início dos anos 80 e agora está tendo que mudar. Simplesmente porque os aposentados estão tendo que modificar, porque os aposentados estão ganhando nada. Bom, vamos aí a reforma tributária, que é o segundo ponto. Avançar. Bom, reforma tributária, obviamente, o sistema tributário no Brasil é um absurdo completo. É um sistema tributário regressivo, significa que os pobres pagam, em termos percentuais, mais do que os ricos. É um sistema tributário complicado e um sistema tributário que dificulta a competitividade. Então, ele tem todos os defeitos possíveis, né? Do ponto de vista da competitividade, pensando das empresas em competição internacional. Do ponto de vista regressivo, que é talvez o maior problema deles, significa que os pobres pagam mais do que os ricos, basicamente porque pobre não paga imposto de renda, mas paga imposto sobre os bens que consomem, né? As estimativas são impressionantes. Uma família que ganha até 2 salários mínimos paga em torno de 50% desse valor em imposto. Que é aquele imposto embutido nos alimentos, que ninguém vê. Exato. Nas coisas básicas. Então, isso é um problema sério, né? E ainda tem um terceiro problema grave e difícil de solução, que é o problema federativo. Ou seja, como montar uma reforma tributária que não vai criar conflitos regionais, né? Ou interestaduais. Não é trivial. Não se conseguiu nos últimos anos. Isso vem sendo tentado sistematicamente. Então, fazer uma reforma tributária, agora, ela é urgente, por outro lado, né? Então, algumas questões que é possível de resolver, eu diria, com uma negociação mais rápida no Congresso, que é, por exemplo, imposto de renda, imposto sobre propriedade, dividendos, imposto de renda e qualquer tipo de propriedade. Né? Embora o imposto sobre propriedade seja parte dele estadual, IPVA e municipal. Você acredita que num governo Bolsonaro esse tipo de não eu acho pouco provável, pelo menos não foi o que né? Porque aí uma melhoria na regressividade do imposto de renda, tornar o imposto de renda mais progressivo e diminuir o impacto dos impostos regressivos ou os impostos indiretos sobre a cesta de mercadoria dos pobres. Mas aí entra na questão federativa. E chegou a falar em uma alíquota única para o imposto de renda? Porque o Marcos Sintra está no governo. Ele sempre... o Paulo Guedes falou isso, mas depois falou que não tinha sido bem assim. Ele foi então, proibido, como eu não vi, não sei, de dar palpite durante a campanha por causa disso especificamente. Eu não entendi direito o que ele quis dizer. Mas essa proposta de 20%, né? Você tem uma parcela que contribui com 27%, seria reduzir para quem ganha mais. O imposto de renda ele não é regressivo no Brasil. Né? Você tem algumas... Ele é pouco progressivo, mas ele não é regressivo. Se fizesse uma alíquota única, provavelmente ele se tornaria, e teria uma perda grande para o país. Regressivo, os dados parecem mostrar isso. E ainda tem o problema que, por exemplo, no Brasil não se tributa dividendos. Né? Aí é uma longa discussão, mas seria razoável. E, por exemplo, imposto sobre herança no Brasil é alguma coisa minúscula perto de países que não têm um imposto sobre herança razoável. Né? Por exemplo, Estados Unidos, imposto sobre herança gira em torno, depende do Estado, mas gira em torno de 20% a 30%. No Brasil, 8%. Né?
Frederico, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu sei que a gente não esgota numa conversa dessa todos os assuntos, não é, que o país vai acompanhar e as questões da economia que esse governo, Jair Bolsonaro, terá pela frente, e nós, claro, somos diretamente afetados, mas tentamos aqui pelo menos tocar nos pontos principais. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Muito obrigado. Eu conversei com o economista Frederico Jaime, ele é diretor do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Nós falamos aqui dos rumos da economia nesse governo de Jair Bolsonaro, sob a batuta de Paulo Guedes, que será o super-ministro da Economia, enfim, foram vários ministérios que foram reunidos sob esse nome, e ele terá um grande poder e grandes desafios pela frente. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.